Passava, a primeira vez que eu tentei terminar com ele, que nós terminamos, foi o primeiro episódio de uma maior agressão. Como que isso aconteceu? Nós não estávamos juntos, ele sempre com muito, assim, sempre, assim, agressões, ele já tinha ele me batia todos os dias, na verdade, né? Mas eram, assim, chutes na cabeça muito, né? Eles são peritos em bater na cabeça. Eu já vi outras histórias de mulheres, porque não deixam marcas, né? Então, muito. E minha perna vivia muito rosto assim. Ele me batia. E qual que era o argumento, a justificativa? Não tinha tudo, porque eu virei pro lado e ele pensou, porque eu falei alguma coisa que ele entendeu errado. Tudo era motivo. Eu nem sabia mais, eu pisava em offset, eu vivia em função disso, era uma tensão extrema mesmo, um medo de falar a coisa errada, um medo de mexer um braço, sério, realmente foi muito ruim no momento vivido, assim, né? E aí, nessa primeira ocasião, que eu acho que foi a primeira vez que ele me bateu mais gravemente, tínhamos terminados e graças a Deus, eu sempre tive muitos amigos que me ajudaram muito nessa fase. E algumas amigas, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa, e eu já não queria mais sair, já não saía mesmo. Eu já tinha bastante medo, né? Ele já tinha invadido a minha casa numa ocasião, durante a madrugada, então eu ficava pensando... Tinha medo dele cumprir as ameaças. Imagina se ele invadisse a minha casa e eu não estivesse, porque as ameaças dele se norteavam no que eu não podia sair, eu não podia falar com ninguém, enfim, eu ficava com ele ou não ficava com ninguém. E era exclusividade dele. É a posse mesmo, né? E eu não sei... O abusador, ele entende que você é uma propriedade, você é algo dele, e tanto que ele te trata como ele quer. Ele fala o que ele quer, ele te trata como ele quer, porque você é propriedade dele. Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Porque no início, a gente confunde mesmo. A gente confunde mesmo com a questão do amor. A gente que... quer acreditar que é amor, e não é, ele é só controlador, ele é um controlador, né? Enfim, e foi quando ele me achou nesse lugar que eu estava, e lá... Você estava com seus amigos? Eu estava com meus amigos, eu escutei pelo microfone do lugar, tal, Andressa... E eu, na ocasião, eu achei que era uma brincadeira, todo mundo sabia que eu tava sofrendo aquele problema lá, né, com aquela relação. E eu achei que fosse uma brincadeira de uma amiga, mas eu desci, fui, quando eu olhei pra ele muito tranquilamente falou pra mim, vem aqui e tal. Mas eu pus o pé pra fora e já me pegou, enfiou no carro dele, e aí... Foi muita agressão por muitas horas, horas e horas. Ele me bateu, assim, até... Se isso foi 1 da manhã, eu apanhei até 11 da manhã, sem parar. E ele tinha momentos, e assim, olha que coisa meio que psicopata mesmo. Porque em alguns momentos ele sempre me batia, no momento seguinte, ai meu Deus, o que eu tô fazendo com você? Tal, eu vou parar e daqui a pouco... depois disso que eu fiz, você nunca mais vai ficar comigo. E voltava a me bater. Então... Ele é como se ele tivesse uns lapsos de lucidez. Isso. E aí, de arrependimento, mas aí ele sabia que, já que eu tô fazendo agora que ela não vai querer mesmo. Exato. Olha o tanto que isso é sério. E aí, perigoso. Né? É muito perigoso, eu apanhei bastante, por algum motivo, de manhã ele já tava mais calmo, e foi passando. De manhã, quase meio-dia. Já tava mais calmo, então eu fui embora, ele me levou pra casa, meus pais... levou pra sua casa. Ele me levou pra casa, ele pediu carona pra um amigo dele, na ocasião. Esse amigo, ele me emprestou um óculos, tal, porque eu tava bem machucada, era bem visível, né? E eles me levaram pra casa, e quando eu entrei em casa, foi uma cena que ficou muito marcada pra mim. Eu acho que é uma das coisas que mais me ajudaram a sair também, ter um pouco de força. Quando eu entrei na minha casa, na ocasião, a minha irmã estava com meu filho e com as minhas sobrinhas, né? Meus pais estavam viajando, ainda bem, né? E quando eu entrei, uma das minhas sobrinhas, todo mundo... Minha irmã, tadinha, minha irmã, eu não esqueço também que minha irmã é uma... Enfim, uma irmã maravilhosa, que esteve todo o tempo também do meu lado. Mas quando eu entrei, assim, a minha irmã
O que ele fez com você? E uma sobrinha minha se jogou no chão. Ela tinha quantos anos na época? Eu acho que ela tinha coisa de 6, 7 aninhos. Ela era pequenininha, né? E ela se jogou no chão. Foi tão impactante aquilo pra mim. E elas pegavam assim, eu me lembro de elas se pegar assim no pescoço e falar: o que ele fez com você, tia? Né? Até me emocionou um pouco. Aquilo, sabe, eu tenho quase certeza que eu mudei toda a vida dela por causa desse dia. Que situação. Isso me impactou muito. Mas eu tava ali, eu lembro assim, e ninguém sabia onde eu tava. Minha irmã, desespero, eu tinha sumido na madrugada da onde eu estava. Seus amigos não sabiam, não tinham notícia. Não sabiam. Ninguém sabia pra onde eu estava. Com certeza eles suspeitavam que poderia ter acontecido, né? Mas eles sabiam que eu tava com ele. Então, estava angustiante, foi uma situação bem difícil. Só que, posteriormente a essa agressão, e eu fui bem grande, fiquei muito machucada, ele já ficava passando, ele ficava rodeando a minha casa e falando que via. Eu tinha um vidro onde a gente ficava, era o escritório do meu pai. Nós estávamos morando nessa ocasião, nesse local. E ele falava, ele passava, ele falava: tô vendo sua avó ali e tal, vou fazer tal coisa. Pra mim era um medo paralisante ele falava: vem aqui que eu tô te esperando. Eu ia ao encontro dele. Você saía do seu ambiente de proteção. Muitas vezes, todas as vezes, eu que ia, assim, ele ficava dando volta no quarteirão, passando lá na frente, e me ligava muito. E eu tratava dessa situação falando que amava ele. Eu não sabia, era essa a minha história. Eu te amo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, deixa meu pai sair que eu tô indo aí, deixa eu ficar ali. Então, eu já tinha apanhado, já tinha sido agredida muito mesmo, tinha ficado muito desfigurada, de soco na cara, assim, desfigurada mesmo. E você trabalhava, tinha sua vida fora, como que era isso dentro da sociedade? Me fala como que era ir trabalhar, como que era essa relação. Foi uma época que as coisas... Na época, eu tinha uma empresa de consórcios e título de capitalização que eu fazia na época. Eu trabalhava na área de vendas, mas assim, as coisas foram ficando de mal a pior nessa ocasião, né? Eu não tinha mais... eu não tinha mais a menor condições de fazer muita coisa. Você vai ficando psicologicamente totalmente abalada, né? Você não serve para mais nada, você não serve nem para ser mulher de alguém. Imagina se você se encaixa, né? Então as coisas foram ficando ruins em todos os outros cenários, né? Sua vida profissional era estruturada, você tinha uma vida boa. Eu estava estruturada quando eu iniciei a relação. Aí fui parando, eu trabalhava também. Eu trabalhava na rua, né? Com vendas na rua, eu sempre saía pra rua, então foi reduzir. Então, eu passei um período que eu nem trabalhava, não trabalhava mais, né? Até o que você tinha, que era algo que te mantinha como algo assim: nossa, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu sei fazer, isso aqui me traz resultado, ele conseguiu. Que é uma coisa que eu sempre valorizei muito, né? Ser independente, trabalhar e fazer as minhas coisas. Mas eu tinha pouco espaço para isso. Era muito ciúme, muito controle, muita coisa. Então eu fui cada vez, né? E, enfim, eu fui levando essa situação que eu falo que eu acho que foi o meu erro. Eu quase morri mesmo. Minha mãe e meus pais Mas eu poderia, sabe? Hoje eu falo, eu poderia ter prestado atenção muito antes desse medo, tá? Porque depois que ele me bateu a primeira vez mais forte e eu comecei a ir de encontro com ele, eu já tinha um medo, aquele medo já não dava mais. Eu já sabia do que ele era capaz, eu já tinha noção, né, nossa, foram muitos episódios, né? O que passava na sua cabeça naquele momento, Andressa, que ele conseguia te tirar de dentro da casa de seu pai para ir encontrar com ele? Qual que era o sentimento? O que você consegue identificar? Eu dava graças a Deus na hora que eu conseguia sair. Porque eu tinha uma dificuldade na minha casa, porque meus pais não queriam deixar eu sair, para não encontrar com ele. Só que eu sentia que eles estavam todos em risco. Então, a hora que eu conseguia estar do lado dele, eu falava: graças a Deus, agora eu tô tomando conta. Eu tô aqui, se eu tiver que apanhar, eu apanho. Mas a minha família... Tá em segurança. Tá em segurança. Eu tinha essa percepção, mas era uma percepção errada. Onde já se viu que um pai e uma mãe ficam seguro e bem
com uma filha com um marginal, Sim. entendeu? Mas, assim, o que eu falo é assim, o que eu acho que eu demorei um pouquinho é para pedir ajuda. Eu acho que no meu caso ele era muito violento, então realmente eu estava em perigo. A minha família eu acho que ficou em perigo também. Sim, entendo. Eu acho que a gente a gente correu perigo, Uhum. mas a gente correu muito mais perigo pela minha falta de habilidade em resolver situações naquele momento e querer fazer tudo sozinha. Talvez se eu tivesse encarado essa realidade com meu pai, ó, pai, esse roxo é assim, tal, vamos pensar na melhor maneira, são pessoas que iriam me auxiliar antes, né? É claro, eu, assim, me apeguei muito em Deus durante todo o período. Deus realmente teve um papel, assim, como tem na minha vida, um papel de prioridade zero, assim, né? Deus é tudo mesmo, porque realmente ali, alguns momentos, era eu, Deus, e uma sensação de certeza absoluta, tá? Isso eu posso dizer. Eu não sei se vocês já sentiu isso, ou se, sei lá, mas aquela assim, você tá passando uma dificuldade muito grande, mas uma certeza absoluta de que Deus tá ali. Você não tá sozinho, que você tá sendo amparado e que, nossa, assim, várias vezes.